Sejam bem-vindos ao nosso episódio do Psicocast de hoje. Vamos falar sobre um tema muito especial, a vida e o legado de Inácio Martim Baró, um psicólogo social que marcou profundamente o campo da psicologia na América Latina. E para esse bate-papo, nós convidamos duas especialistas que conhecem bem a sua trajetória. Exato. Vamos explorar como sua formação e contexto histórico influenciaram a criação da psicologia da libertação. Por isso, hoje recebemos Bárbara, professora de Psicologia Social, e Amanda, pesquisadora sobre a teologia da libertação. Sejam muito bem-vindas. É um prazer estar aqui e eu fico muito feliz por poder compartilhar um pouco sobre esse grande pensador. Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Então, para começarmos, vamos falar um pouco sobre o início da vida do Inácio. Ele nasceu em 1942, na Espanha, certo? Isso mesmo. Ele nasceu em Valladolid, em uma família religiosa, o que influenciou sua decisão de ingressar na Companhia de Jesus, a Ordem dos Jesuítas. Ainda jovem, ele se dedicou ao sacerdócio, e essa escolha guiou boa parte da sua vida e carreira. E foi durante essa formação religiosa que ele teve a primeira oportunidade de ir para a América Latina, não é? Exatamente, foi isso mesmo. Nos anos de 1960, ele foi enviado para a América Latina, mais especificamente para El Salvador, e lá então ele se deparou com uma realidade social muito diferente da que ele conhecia na Europa, o que foi crucial para a transformação do seu pensamento. E antes disso, ele também havia estudado filosofia e teologia, além de ter obtido um doutorado em psicologia social nos Estados Unidos, na Universidade de Chicago. Então, essa formação nos Estados Unidos deu a ele uma base sólida nas teorias da psicologia tradicional, né? Sim, mas o choque com a realidade de pobreza e opressão estrutural na América Latina o fez questionar muito dessas teorias. Ele viu que a psicologia que havia aprendido não conseguia lidar com o sofrimento das pessoas nas condições extremas em que viviam. E foi nesse cenário que surgiu o seu compromisso com a América Latina e a psicologia da libertação, não é? Qual era o contexto político e social da época? Sim, exatamente. Então, a América Latina, entre as décadas de 1960 e 1980, foi marcada por intensas instabilidades políticas, com regimes autoritários e ditaduras militares, especialmente no contexto da Guerra Fria. Esses governos reacionários, em grande parte, eram apoiados pelos Estados Unidos, que temiam um avanço do comunismo na região após a Revolução Cubana que aconteceu em 1959. Em El Salvador, onde Martim chegou em 1967, vivia sob uma extrema repressão, com uma concentração de terra e riqueza nas mãos de uma elite agroexportadora e uma vasta maioria da população vivendo com uma extrema pobreza. Então, esse ambiente, de brutal desigualdade e violência levou ao acirramento das tensões sociais, culminando na Guerra Civil Salvadorenha. E esse contexto de violência não era exclusivo de El Salvador. Muitos países latino-americanos, como o Brasil, Argentina e Chile, também viveram ditaduras militares, que justificavam a repressão violenta de movimentos sociais sob o pretexto de combater o comunismo. Foi nesse cenário de resistência e opressão que Martim Baró desenvolveu suas críticas à psicologia tradicional. Ele percebeu que essa psicologia era uma ferramenta que, em vez de questionar injustiças estruturais, ajudava a manter os status, individualizando os problemas que tinham raízes sociais e políticas. E é nesse ponto que ele se alinha com a teologia da libertação, não é mesmo? Como essa visão influenciou o seu trabalho? Isso mesmo, a teologia da libertação foi liderada por figuras como Gustavo Gutierrez e Don Helder, e ela propunha então que a fé cristã não deveria ser passiva da injustiça social. Eles acreditavam então que o cristianismo tinha o dever de lutar pelos direitos dos pobres e dos oprimidos. Martim Baró, sendo jesuíta, ele foi profundamente influenciado por essa perspectiva. Ele via na psicologia uma ferramenta não para ajustar o indivíduo ao sofrimento causado pela opressão, mas para combater as causas estruturais desse sofrimento. Sua psicologia tomava partido dos marginalizados e buscava a transformação social, em total sintonia com os princípios da teologia da libertação. Exatamente.
Ele rejeitou a ideia de uma psicologia neutra e apolítica, que apenas tratava sintomas individuais, e defendeu uma ciência psicológica comprometida com a transformação da realidade social. Para Martim Baró, o sofrimento psicológico nas sociedades latino-americanas não poderia ser separado das condições de desigualdade e opressão impostas pelos regimes ditatoriais. Assim, ele propôs uma psicologia que, ao invés de adaptar as pessoas às suas condições, as ajudasse a se conscientizar e a lutar por sua própria libertação. E como ele viu o papel do psicólogo nesse contexto? Martim Baró acreditava que os psicólogos tinham uma responsabilidade ética e política. Para ele, a psicologia deveria servir ao povo, especialmente às comunidades marginalizadas. O psicólogo, segundo a sua visão, não podia ser neutro diante das condições de exploração e violência. Ao contrário, ele deveria usar seu conhecimento para promover a conscientização social e ajudar as pessoas a se organizarem para transformar as estruturas de poder que causavam o sofrimento. Para ele, a verdadeira função da psicologia era lutar por uma sociedade mais justa e igualitária. E como foi o desenvolvimento da psicologia da libertação? O que a diferencia da psicologia tradicional? A grande diferença está no foco. Enquanto a psicologia tradicional via os indivíduos isolados no seu contexto social, Martim Baró argumentava que a psicologia deveria se concentrar nas estruturas de poder e nas condições de opressão que produziam sofrimento psicológico. Para ele, não fazia sentido tratar apenas os sintomas individuais, se as causas dos sofrimentos eram sociais e econômicas. Para continuarmos, vamos falar sobre a base da psicologia da libertação. Quais eram os principais conceitos defendidos por Ignacio Martim Baró? A psicologia da libertação foi uma abordagem radical que Martim Baró desenvolveu, com base em sua experiência na América Latina. O conceito central era que a psicologia não pode ser neutra em contextos de opressão. Para ele, a psicologia tinha que estar em serviço da libertação dos povos marginalizados. Ele acreditava que, para isso acontecer, seria necessário um processo de descolonização do conhecimento, ou seja, parar de importar teorias, métodos de países desenvolvidos como os Estados Unidos, sem considerar a realidade local. Então, ele criticava a psicologia tradicional por não se conectar com a realidade das pessoas oprimidas? Exato, para Martim Baró, a psicologia tradicional focava nos indivíduos de forma isolada, desconsiderando que grande parte do sofrimento vinha das estruturas sociais e políticas. Ele defendia que a psicologia deveria ser uma ferramenta de transformação social, buscando mudar as condições que geram sofrimento, como a pobreza e a repressão, ao invés de tentar adaptar as pessoas a essas condições. Isso se conecta muito com a ideia de conscientização, certo? Ele teve uma forte influência de Paulo Freire nesse ponto? Com certeza, assim como Paulo Freire defendia a conscientização no campo da educação, Martim Baró via esse processo como essencial na psicologia também. A ideia era que as pessoas precisavam entender as causas de seu sofrimento, tanto no nível pessoal quanto no social, para se libertarem. E esse processo, segundo ele, era coletivo. As pessoas deveriam se unir, se conscientizar e lutar juntas contra a opressão. Ele também estudou profundamente o impacto da violência estrutural, né? Especialmente durante a Guerra Civil de El Salvador. Sim, a experiência de Martim Baró em El Salvador durante a Guerra Civil foi crucial para o seu trabalho. Ele começou a examinar como a violência, a pobreza e a repressão destruíam os laços sociais e deixavam as pessoas alienadas. Ele foi pioneiro ao mostrar que o trauma e o sofrimento não podiam ser vistos apenas como experiências individuais, mas como resultados diretos da violência estrutural imposta pelas elites e pelos regimes autoritários. Isso é muito importante, porque ele ligava o sofrimento psicológico ao contexto político. A psicologia, para Martim Baró, tinha o papel de reconstruir o tecido social destruído pela opressão, ajudando as pessoas a se reconectar com as suas comunidades e a lutar por mudanças. E como as ideias de Martim Baró se aplicam no contexto atual? Estamos vendo a psicologia da libertação ser utilizada hoje? Com certeza, as ideias de Martim Baró sobreviveram ao seu assassinato e continuam a ser uma referência, especialmente em movimentos de justiça social.
Um exemplo claro é o movimento Black Lives Matter, que seria Vidas Negras Importam, que luta contra o racismo estrutural e a violência sistêmica. Os psicólogos sociais que trabalham com esses movimentos utilizam os princípios da psicologia da libertação para entender como essas formas de opressão afetam a saúde mental das populações marginalizadas e, mais importante, para criar espaços de resistências e empoderamento. Nesse caso, a psicologia ela não acaba se tornando também uma ferramenta política? Exatamente, não é só em movimentos como Black Lives Matter. Psicólogos que trabalham com direitos humanos em crises como a dos refugiados ou com vítimas de violência de Estado e perseguição política também se inspiram em Boró. Eles entendem que a cura psicológica dessas pessoas só é possível quando se luta ao mesmo tempo pela transformação social. Não adianta tratar o trauma se a estrutura que gera esse trauma continua intacta. E em tempos de crescente desigualdade e crise de saúde mental, como a pandemia de Covid-19, essas ideias ganham ainda mais força, não é? Sim, a pandemia expôs de uma forma brutal as desigualdades estruturais em nossas sociedades. Vimos como as populações mais pobres e vulneráveis sofreram desproporcionalmente com os efeitos da pandemia, tanto em termos de saúde física quanto mental. A psicologia da libertação nos ajuda a entender que essa crise de saúde mental não são apenas questões individuais, mas estão enraizadas nas condições sociais e econômicas dessas pessoas. E esse enfoque também ajuda a entender problemas como o racismo estrutural e a discriminação de gênero? Sem dúvida, a luta contra o racismo estrutural, a xenofobia e a discriminação de gênero são campos em que a psicologia da libertação tem muito a oferecer. Ao invés de apenas tratar os sintomas, ela nos obriga a focar nas causas dessas opressões e a trabalhar para mudá-las. Isso tem um impacto profundo tanto na prática clínica quanto na mobilização política. Ele também foi conhecido pelas suas duras críticas à psicologia social dominante de uma época, especialmente nesse modelo psicossocial norte-americano. Bárbara, você poderia nos explicar a essência dessa crítica? Claro, Martim Baró acreditava que a psicologia tradicional focava excessivamente no indivíduo, negligenciando os fatores sociais, políticos e econômicos que moldavam o sofrimento humano. Ele dizia que essa psicologia promovia uma adaptação conformista, onde o objetivo era ajustar o indivíduo a uma realidade de desigualdade, ao invés de questionar as causas estruturais desse sofrimento. A psicologia convencional, para ele, reforçava as estruturas de dominação, servindo aos interesses das elites que se beneficiavam da manutenção dessas hierarquias. Interessante. Então, essa crítica vai além do campo acadêmico, tocando em questões de justiça social, certo? Exatamente. Ele via a psicologia como um campo que deveria ajudar a desmascarar as causas da opressão e não apenas ajustar as pessoas em uma sociedade desigual. A psicologia tradicional tratava o sofrimento como uma questão individual, isolada, sem levar em conta o contexto social mais amplo. Martim Baró, por outro lado, defendia uma psicologia comprometida com as lutas das populações marginalizadas. Amanda, como essa visão do Inácio ela se contrapõe ao modelo psicossocial norte-americano que ele tanto criticava? O modelo psicossocial norte-americano que dominava a prática da psicologia em muitos países era concentrado no indivíduo, dessa forma descontextualizado, e ignorava as estruturas de poder que moldavam a vida das pessoas. Para Martim Boró, essa abordagem era alienante, especialmente nas realidades latino-americanas, onde a desigualdade econômica extrema, a repressão e a violência política eram a norma. Ele criticava esse modelo por tratar sintomas como ansiedade e depressão sem abordar as causas sistêmicas desses problemas, como a pobreza crônica e a repressão estatal. Ei, você? É, você mesmo. Larga esse celular, presta atenção, já tá quase acabando. Passando agora para outro aspecto fundamental de sua vida. Martim Baró viveu e trabalhou em um contexto de extrema violência. Amanda, você poderia nos contar um pouco sobre o trabalho dele durante a Guerra Civil de El Salvador? Claro, então. Durante a Guerra Civil Salvadorenha, Martim Boró foi vice-reitor acadêmico da Universidade Centro-Americana e chefe do Departamento de Psicologia.
Ele fundou o Instituto Universitário de Opinião Pública, onde conduziu pesquisas que revelavam as condições sociais e psicológicas do povo salvadorenho. Essas pesquisas desafiavam o governo e expunham a repressão que a população estava sofrendo. Isso fez com que ele virasse um alvo do regime militar. Sendo assim, o trabalho dele também era uma forma de resistência intelectual, né? Exatamente, o Instituto Universitário de Opinião Pública deu a voz ao povo, documentando a violência e a pobreza extrema que a população enfrentava. Martim Boró desafiava a ideia de que o trauma era apenas uma questão individual, explorando o conceito de trauma coletivo, onde as comunidades inteiras eram afetadas pela violência da guerra. Ele argumentava que a cura tinha que ser coletiva, exigindo políticas que reconstruíssem essas comunidades, tanto social quanto psicologicamente. Infelizmente, como muitos que lutaram pela justiça social, Martim Baró pagou o preço máximo. Amanda, você poderia nos contar um pouco sobre as circunstâncias da sua morte? Ele foi assassinado em 1989, junto com outros 5 jesuítas e 2 colaboradoras no campo da UCA. Eles foram mortos pelas forças militares salvadorenhas, em um massacre ordenado para silenciar vozes críticas que denunciavam a violência do regime. O massacre foi um ataque não só contra eles, mas contra a resistência intelectual e as pessoas que defendiam os direitos humanos. E esse massacre teve impacto global, certo? Teve sim, o massacre chocou a comunidade internacional e se tornou um símbolo de luta pela justiça em El Salvador. O nome de Martim Baró é lembrado por seu compromisso incansável com a dignidade humana e sua luta para expor as injustiças que o povo salvadorenho enfrentava. O que é particularmente impressionante é que, mesmo décadas após a sua morte, o pensamento de Martim Baró continua a influenciar a psicologia social. Bárbara, como você vê o legado dele nos dias de hoje? Seu legado continua muito vivo, especialmente na América Latina. A psicologia da libertação inspira tanto psicólogos quanto ativistas, que lutam contra a opressão e pela justiça social. Ele mostrou que a psicologia pode ser uma ferramenta poderosa para a transformação das sociedades. Além disso, sua crítica à psicologia tradicional abriu o espaço para outras formas de conhecimento, onde o foco é coletivo e não apenas o indivíduo. Sua obra continua a ser estudada e aplicada em diversas áreas, não só na psicologia, mas também em campos como sociologia, educação e até nos movimentos populares. É uma história bem trágica, mas seu legado ainda continua vivo. Bárbara, você tem algumas últimas palavras sobre como devemos honrar esse legado? Devemos continuar seu trabalho, engajando-nos ativamente nas questões sociais e lutando por uma psicologia que ajude a transformar a sociedade. E o nosso dever como psicólogos e cidadãos não só tratar os sintomas, mas buscar causas profundas do sofrimento e trabalhar pela libertação daqueles que são marginalizados. Muito bem colocado. Agradecemos a todos pela participação. Martim Baró foi uma figura extraordinária. E seu trabalho continua sendo uma inspiração para todos nós que acreditamos em uma psicologia voltada para a justiça social. Pessoal, foi um prazer ter vocês conosco. Até a próxima.